Olá, nós iremos apresentar sobre melhoramento genético na caprinocultura de corte. Os integrantes do nosso grupo são Ana Carolina, Beatriz Braga, Caroline Oeiros, Gabriel Vieira, Letícia Maia, Maiara Ribeiro e Tarde Sampaio. Nós iremos nos guiar a partir dos seguintes tópicos que serão abordados ao longo do trabalho: mercado de caprinocultura de corte, principais raças especializadas na produção de carne, melhoramento genético da espécie, ferramentas do melhoramento, seja tipos de seleção, métodos de acasalamento utilizado, e novidades com melhoramento sobre a espécie. O presente trabalho tem como tema caprinocultura de corte, mais precisamente melhoramento da genética de caprinos voltados para a produção de carne. Ao longo dessa apresentação, temos como objetivo destacar as ferramentas utilizadas para o melhoramento genético na caprinocultura de corte, através de pesquisas de raças voltadas para este mercado, utilização de ferramentas e técnicas que possibilitam a potencialização das principais características esperadas em caprinos de corte. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com utilização de livros, internet e enriquecidos com a pesquisa em trabalhos científicos. Os caprinos são da subfamília Caprinae, que por sua vez são da família dos Bovidae, nos quais estão inclusos os bodes e as cabras domésticas, ovelhas, ibexes, entre outros. O Capra egagrus hircus, o bode doméstico, é um dos menores herbívoros ruminantes já domesticados. O processo de domesticação começou por volta de 7000 a.C. no Oriente Médio, a partir das cabras selvagens. Sua resistência natural e capacidade de adaptação a condições extremas chamaram a atenção dos povos nômades daquela região para a possibilidade de adoção e domesticação. Os caprinos domesticados possuem diversas espécies, entre elas as que são usadas para a produção de leite e as de corte. O mercado da carne caprina é pouco explorado na maioria das criações do sul e do sudeste, onde se concentra mais os rebanhos de leite. No sudeste, o consumo, além de pequeno, é estacional, ou seja, devido aos hábitos alimentares e à falta de divulgação e oferta de carne, acaba se restringindo às datas festivas, principalmente Natal, Ano Novo e Páscoa. Mas, por outro lado, na região Nordeste, a comercialização da carne e o consumo são tradicionais, e a demanda pelo produto tem se mantido alta. As principais raças especializadas na produção de carne são a anglo-nubiana, a boer, a mochotó e a savana. Os caprinos anglo-nubianos, eles são animais de grande porte, compridos e pesados. E a sua principal característica é a excelente produção de carne e leite. São animais muito utilizados em cruzamentos, pois os produtores brasileiros, eles acreditam bastante pela sua boa genética. Em relação à produção de carne, animais com 28 quilos entre seus 75 a 90 dias já podem ser levados ao abate. São animais que se adaptam a todos os sistemas de criação, tanto no extensivo, confinado e o semi-confinado. Os caprinos da raça boé, eles são dos mais procurados pelos criadores brasileiros, por ser um animal de muita fertilidade e excelentes para a produção de carne com baixo percentual de gordura, sendo assim macia e saborosa. Esses caprinos são fruto de um cruzamento de caprinos da raça indígena africana com caprinos de origem europeia. Os caprinos da raça Mochotó, eles têm um importante recurso genético para a caprinocultura nordestina, por isso é recomendada para programas de cruzamentos genéticos com objetivo na produção de carne e leite. A Havana é uma raça voltada tipicamente para a produção de carne, com boa capacidade reprodutiva, e são animais de grande porte, com boa conformação de carcaça e pernil bem desenvolvido. Nós vamos falar agora do melhoramento genético da espécie. O que é o melhoramento genético? O melhoramento genético é o processo de selecionar ou modificar intencionalmente o material genético de um ser vivo para que se possa obter indivíduos com características de interesse. O objetivo, de um modo geral, é alcançar níveis mais elevados de produção, produtividade
e a qualidade do produto em sintonia com o sistema de produção e as exigências do mercado no momento. Já sobre a avaliação dos indivíduos, na área de melhoramento animal, esses trabalhos se concentram na avaliação e na conservação de raças, nos processos de seleção e nos cruzamentos. Dessa forma, no caso da produção de caprinos de corte, essa melhoria se processa com base na escolha correta dos animais aos quais será dada a oportunidade de participar do processo de constituição da próxima geração, da geração seguinte, quer sejam eles indivíduos de uma mesma raça ou de raças diferentes. Como foi dito anteriormente, o melhoramento genético tem o objetivo de aumentar a frequência dos genes de efeitos desejáveis ou das combinações genéticas boas em uma população. E para atingir tal objetivo, um homem dispõe de duas ferramentas básicas: a seleção e os métodos de acasalamento, por exemplo, o cruzamento. A seleção tem um objetivo de melhoria e fixação de alguma característica de importância. Isso quer dizer que ela tem por finalidade aumentar na população a frequência de alelos favoráveis. A melhoria obtida em características quantitativas vai depender da herdabilidade da característica em questão e do diferencial de seleção. No entanto, é importante ressaltar que a seleção, apesar de possibilitar a mudança da frequência genética da população, aumentando a frequência de alelos favoráveis, ela não vai criar novos genes. Então, pode-se entender a seleção como sendo a decisão de permitir que os melhores indivíduos de uma geração sejam pais da próxima geração. É a escolha de indivíduos para a reprodução. E quais os tipos de seleção? Em uma população, essa escolha pode ser feita sem direcionamento dado pelo homem, o que se chama de uma seleção natural, ou por meio da ação do homem, determinando quais indivíduos serão utilizados na reprodução, o que isso se chama uma seleção artificial. A seleção natural atua concentrando na população o patrimônio genético dos indivíduos que, por qualquer motivo, mostram maior valor adaptativo, reproduzindo-se mais intensamente e originando um grande número de progênies viáveis. Já a seleção artificial é aquela em que os indivíduos são escolhidos pelo homem, com base nas características que ele mesmo considera importantes. Dentre elas, produção de pele de excelente qualidade, produção de carne com eficiência e qualidade, alta velocidade de ganho de peso, rendimento de carcaça e etc. Na seleção artificial, os animais também podem ser escolhidos pelo seu potencial genético, e este potencial genético pode ser mensurado matematicamente pelas técnicas de genética quantitativa, utilizando as informações suas, de seus ancestrais ou descendentes. E a outra ferramenta do melhoramento genético é o cruzamento. O cruzamento é uma forma de se obter ganhos genéticos de produção e de produtividade pela heterose ou pela endogamia. A heterose é o fenômeno pela qual os filhos apresentam melhor desempenho, seja mais vigor ou maior produção, do que a média dos pais. A endogamia, ela é um método de acasalamento que consiste na união entre indivíduos parentes, que são geneticamente semelhantes. O resultado desse acasalamento é o aumento da homozigose. Essa técnica também ela é muito utilizada para a formação de linhagens comerciais compostas. E quais são os tipos de cruzamentos? Existem vários tipos de cruzamentos. Isso vai depender do produto que se quer alcançar. Quando se deseja substituir uma raça ou grupo de animais por outra, faz-se o cruzamento contínuo ou absorvente. Nesse tipo de cruzamento, duas raças diferentes são acasaladas e os mestiços provenientes deste acasalamento são acasalados nas próximas gerações por indivíduos de uma das raças iniciais. Com a repetição do acasalamento dos mestiços com a raça pura escolhida, estes vão absorvendo o patrimônio genético da raça inicial. Quando se deseja explorar apenas os animais da primeira geração, realiza-se o cruzamento industrial ou simples, ou seja, acasalam-se duas raças reunindo as características das duas no mestiço. Cruzamento triplo. Nos cruzamentos triplos, as fêmeas meio-sangue F1, resultantes do cruzamento industrial, são aproveitadas como matrizes, sendo cobertas por machos puros.
Benefícios dos animais deste cruzamento são alta velocidade de ganho de peso, peso elevado à desmama, resultante da produção leiteira da mãe ser alta, boa adaptação transmitida pela genética e cabritos precoces. É necessário afirmar que não existe um tipo de cruzamento absolutamente mais indicado. Isso também dependerá da situação e do objetivo que se quer alcançar. Para a realização do cruzamento, é muito importante selecionar as raças paternas, nas quais fornecerão os reprodutores, e as raças maternas, que fornecerão as matrizes e que servirão de base para o cruzamento, já que existem raças com maiores velocidades de crescimento, mais indicadas, para serem paternas, e outras que apresentam maior fertilidade, uma boa habilidade materna, e menor peso adulto, que é mais indicado para serem maternas. Assim, antes de decidir qual cruzamento utilizar, é preciso pensar nos objetivos de mercado e exercitar muito bem os custos de produção. Sistema extensivo. No sistema extensivo, os caprinos são criados soltos no pasto, sem necessidade de instalações grandiosas e uso de tecnologias de produção. Para isso, são utilizados animais de menor exigência nutricional. As principais desvantagens desse sistema são baixa produtividade, não recomendado para a produção comercial e de caprinos, ocupação de grandes extensões de terras e possui risco de predação. Sistema extensivo com divisão de piquetes. Consiste em um sistema inteiramente a pasto extensivo, no qual se divide a área de pastagens em piquetes e se faz a rotação dos animais por um tempo pré-definido nesses piquetes. As principais vantagens desse sistema são fornecer descanso para que as outras pastagens cresçam, ou seja, enquanto os animais estão em um piquete, o outro está vazio para se recuperar. Evitar que os animais comam os brotos e destruam pastagem. Maior controle de produção das pastagens. Maior controle dos animais e menor contaminação por vermes. Sistema de produção semi-intensivo. No sistema semi-intensivo, os caprinos são soltos pela manhã, de preferência após as 9 horas da manhã, o que diminui a contaminação por larvas de vermes, e presos novamente na parte da tarde para que passem as noites fechados. As principais vantagens do sistema semi-intensivo são melhorar os índices produtivos, melhorar o controle zootécnico e sanitário do rebanho, diminuir a contaminação por vermes e possuir menor risco de predação. Sistema de produção intensivo. No sistema intensivo, os caprinos ficam confinados, ou seja, permanecem em currais com área restrita, em que a água e os alimentos necessários são fornecidos em coxos. As principais vantagens do sistema intensivo são maior produtividade por animal, maior produção por área pelo uso de tecnologias para a produção de alimento, conseguindo-se assim colocar um maior número de animais em uma menor área e melhor acompanhamento dos animais, possibilitando prevenir doenças ou corrigi-las rapidamente. As principais desvantagens desse sistema são alto custo com alimentação e estruturas e maior demanda de mão de obra. Entre os fatores que limitam a comercialização da carne de caprinos estão o abate clandestino, o baixo padrão racial dos rebanhos, a irregularidade no fornecimento de carne e os elevados preços praticados no mercado, impossibilitando desse modo a ampliação do mercado e diminuindo a competitividade com outras carnes. Frigoríficos conceituados têm exigências de padrão racial, muitos com bonificação por certas raças, além de quantidade de animais para o abate, o que exige planejamento do produtor. Existem também indústrias processadoras que fazem a compra de cargas fechadas de caprinos para o abate, garantindo a comercialização mais segura e incentivando toda a cadeia de caprinocultura de corte. Considerações finais. A carne de caprinos é um produto muito saudável, com baixo teor de gordura e sabor diferenciado. É excelente para a culinária. Outra grande vantagem é o preço, que apesar de ser muito variável, nas regiões onde a cadeia produtiva está estabelecida, normalmente é inferior ao da carne bovina.
Com o mercado em alta e a facilidade para a criação em qualquer região do país, a carne de caprinos tem um futuro próspero no Brasil, trazendo renda às famílias produtoras e excelentes produtos para a população.